Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que muito bem, com a graça do Senhor, com saúde, né? Vamos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Abra suas Bíblias aí no capítulo 23 do livro de Gênesis. Estaremos hoje terminando a leitura no livro de Neemias, inclusive. Enxeri do mosquito aqui na minha cara, rapaz. Então, vão abrindo a Bíblia de vocês, capítulo 23 de Gênesis. Já vai curtindo esse vídeo também aí, impulsionando esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e acompanhar a Bíblia junto conosco. A Bíblia já está aberta, então vamos orar. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor Deus, por mais essa oportunidade e a graça de podermos aprender um pouco mais de Ti, de ler a Tua Sagrada Escritura. Obrigada, Deus, por ter essa liberdade, por o Senhor nos abençoar com conhecimento, com a fome e sede, ó Deus, da Tua Palavra. Obrigada, Santo Deus, por se revelar a nós e nos permitir, na Tua infinitude, conhecer um pouco, ó Deus, da Tua soberania, do Teu eterno poder, da Tua glória, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada por esse projeto. Abençoa para que a gente possa concluir, ó Deus, este ano, a leitura da Tua Santa Palavra, dela por completo. E vem falando aos nossos corações, Deus, que venhamos reter o conhecimento que foi aprendido, que for lido, que venhamos aplicar também em nossas vidas. É assim que nós te oramos, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos lá, capítulo 23 do livro de Gênesis, que diz o seguinte. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Éter: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Éter responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Éter. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Éter, a saber, por todos os que estavam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Éter, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Éter, a saber, de todos os que estavam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Éter, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 23 do livro de Mateus.
Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também no seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que matam os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém,
Você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 13 do livro de Neemias, que diz o seguinte: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os moanitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala no pátio da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos de todo tipo de cargas. Protestei contra eles porque venderam alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: Que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo esse mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Quando os portões de Jerusalém começaram a projetar a sua sombra, antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos juntos aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: Por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus.
Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Eu os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contrariaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém. Mas ainda faltam os capítulos 23 de Atos, então não pense que acabou. Capítulo 23 de Atos, que diz o seguinte: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se compunha de sacerdotes e outra de fariseus, exclamou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dita estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e o sinédrio se dividiu. Pois os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, muita gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas que eram do partido dos fariseus, discutiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e se de fato algum espírito ou anjo falou com ele. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciões e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos postos para matá-lo. Acho que este daqui passaram um bocado de fome. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele.
Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer, na sua presença, o que eles têm contra ele. Passe bem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatríde. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era de Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Até lá.